Bom dia pessoal, bom dia a todos. Que Fá nos abençoe no dia de hoje. Axé, no nosso ODOD, aqui no nosso Clube 6h52. Vocês estejam todos bem. Axé. E aí, vocês gostaram do som da flauta? Coloca aí, né? Para eu fazer mais sons aqui para vocês. Agora a gente não pode colocar algumas músicas porque cai a live, então tem que colocar as músicas autorais. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Axé. Vamos lá, mais uma segunda-feira, mais um ODOD, mais um dia de prosperar, de crescer, de se desenvolver, de aprender. E estamos juntos, porque eu aprendo junto com vocês aqui. As perguntas que vocês me fazem, né, muitas vezes eu relembro conhecimentos e isso é muito bom. Então estamos juntos aí nessa caminhada e vamos continuar o nosso assunto sobre o tempo. Esse tema sobre o tempo, né, é um tema muito interessante. Inclusive a música, né, ela é o que faz a gente parar muitas vezes no tempo. Porque quando você entra num estado de meditação ou que você escuta uma música assim que te toca, faz com que naquele momento o tempo pare. Então nós temos que entender como funciona, né, a relação do tempo de Deus e o tempo da terra. E nós aqui no nosso tempo da terra sempre estamos apressados, sempre estamos querendo as coisas mais rápidas, né? E muitas vezes a gente precisa desse tempo de Deus, que é o amadurecimento para que todas as coisas aconteçam. O pessoal tá falando que tá sem som. Marília, eu acho que você tem que sair e entrar de novo, tá? Som ok, tudo ok. Isso aí. Hashtag bom dia, né? Esse vai ser o nosso código do Olojó, ou hashtag Olojoni, ou Olojó, hashtag Olojó, que seria, né, o orixá ou a divindade relacionado ao tempo, em nós termos a nossa percepção de tempo, para que a gente também possa acelerar o nosso tempo. Sempre o que as pessoas querem, mesmo inconsciente, é acelerar o tempo, né? E depois que a gente acelera o tempo não, o tempo passa, muitas pessoas querem voltar no tempo para fazer coisas de formas diferentes. É muito comum uma pessoa que ela tem uma determinada idade, ela fala, queria ter meus 18 anos, queria ter meus 15 anos, queria ter meus 30 anos. Então a gente sempre acaba tendo que voltar no passado, ou querendo voltar no passado, porque a gente não aproveitou o aqui e agora para que a gente tenha um futuro. Então a questão do tempo é muito importante. A questão do som é que quando entra na live fica mudo mesmo. Aí você clica no botão de som do celular e o Instagram libera o volume. Olha aí, informação extremamente importante. Certo? Axé, né? E outra coisa, tem pessoas que pedem para ligar, para entrar, isso daí também trava a nossa live. Axé. Bom dia, Babá, seu podcast me ajuda muito. Axé, que Fá abençoe. Vamos lá. Bom dia, hoje tá bem friozinho aqui. Não sei aí na cidade de vocês, mas aqui tá bem friozinho. O tempo tá saindo sol, mas tá bem gelado. Axé, bom dia, bom dia. E vamos lá. Na semana passada nós começamos um assunto falando sobre o tempo, sobre o Senhor do tempo, que é chamado Olojó dentro da nossa tradição, e é uma divindade que nós cultuamos. Inclusive, independente do seu orixá, se você não souber aproveitar, cultuar o seu tempo, você sempre vai estar em déficit ou atrasada, você sempre vai se sentir atrasado. Bom dia, axé para todos. Vera Rabelo, um beijo, aqui friozinho também, Diadema super gelado, Vitória, Boató, Sureriafum, axé, que Fá abençoe, aqui normal, muito frio em São Paulo, axé. Babá, como fazer o total de 256 odus? Sei que não entendi. O Nordeste segue quente por aqui, axé. O Senhor do Tempo é o orixá, Babá? Sim, é um orixá, é uma divindade que é chamado Olojó.
né? Olojo Oni, ou seja, Oni é aquele que tem o tempo, ou seja, o Senhor do dia do tempo, o Senhor do dia que nasce, mas é o Senhor do tempo, que em outras tradições, também no Angola é chamado Kitempu, ou Zaratempo. Bom dia, Babá, sua bênção, bom dia, irmãos. Eu penso que vivemos nos permitindo ser prisionado pelo tempo artificial, mas o tempo é soberano, seria o tempo natural e divino que reage a tudo. Sim, nós temos... Na verdade, isso é muito mais complicado do que a gente imagina, porque a gente já tem a noção que nós somos seres triunos, ou seja, em 3 camadas, e nós temos 3 céus, ou seja, nós temos 3 tempos. Mas o tempo que a gente aqui está falando, né, é do tempo da Terra e do tempo espiritual, que um é chamado Cronos, que é o tempo cronológico, e o outro é chamado Kairos, que ele é o tempo de Deus, aquilo que está, né, que tudo existe nesse tempo, a gente só precisa entender para fazer essa materialização. Bom dia, Érica, axé, interior muito frio, bom dia, Babá, sua bênção, aqui, já vi, Barcelona tá começando o calor, axé, são 7 gerações de pai e de mãe, sim, Caruaru, Agreste fresco, Campinas 12 graus, Recife quente, Lauro de Freitas, Bahia, chovendo muito, Trancoso, Bahia, friozinho, axé, axé, vamos lá pessoal, Minas, também muito frio, muito bom, tem gente de tudo quanto é lugar aqui na nossa live, às 6h52 da manhã, para que a gente possa aqui estar batendo esse papo e... Pode fazer pergunta aqui, sim, né? Que eu vendo, eu vou respondendo. São José do Rio Preto, friozinho, axé. Espírito Santo começando a esfriar. Axé, axé. Vamos lá, bom dia. Suíça está quente hoje. Rio de Janeiro, ameno. Axé. Bom, pessoal, como tem pessoas de tudo quanto é lugar, vamos lá para a nossa live. Axé, fico muito feliz com isso. Babá, vamos lá. Como fazer para trazer nossa mente e viver no presente? Viver no passado nos traz depressão e no futuro ansiedade. Como fazer para vivermos no presente? Perfeito. Vamos lá. Para a gente viver no presente, a gente tem que ter um desafio, tem que ter uma meta. Ou seja, a gente tem que ter um objetivo na vida para que a gente consiga se focar naquilo ali, para que a gente tenha um futuro, tá? Sempre que você fica voltando em coisas do passado, isso vai te trazer problemas. E toda vez que você ficar indo no futuro, isso também vai te trazer problemas. Você pode ir no passado e no futuro, mas digamos que tem uma porcentagem. Ou seja, no passado você vai lá na biblioteca, que não é um lugar onde você quer ficar, você só vai lá para consultar algumas coisas, tá? E no futuro também é para você ter se balizado aquilo que você precisa no agora para chegar nesse futuro. O grande problema das pessoas é que elas não conseguem ficar no aqui e no agora e elas ficam entre o passado e o futuro. Uma das melhores coisas para que a gente tenha, primeiro, né, para que a gente possa estar conectado no aqui e no agora, é a gente primeiro se conectar com determinadas pessoas que estão buscando aquilo que a gente quer. Então isso, através dos hábitos de outras pessoas que você se espelha, você também já começa a mudar esse padrão, tá? E uma outra forma também que é muito utilizado para te trazer foco, te trazer tensão total. Isso é uma técnica usada já há muitos anos, muito testado, né? Não só isso dentro da neurociência, em várias outras técnicas, que é uma forma de você reagir o seu corpo. Eu sempre procuro explicar coisas simples para que vocês possam estar fazendo no dia a dia, né? E estar melhorando o caminho, como aquela respiração, né, como algumas coisinhas que eu vou ensinando aí para vocês no meio desse caminho. E uma coisa muito importante que pode se fazer também, para você que se boicota muito no seu caminho, ou para que você sempre que começa uma coisa, começa a desviar isso no caminho, é você pegar um pequeno elástico, tá? Um elastiquinho de cabelo você coloca no pulso, tá? E toda vez que você estiver se boicotando ou que você se lembrar, você vai dar uma puxada nesse elástico para dar uma batida na sua pele, assim, vai fazer um tec, tá? Então você vai começando a condicionar o seu ori,
o seu ambiente e aquilo que você faz em cima, né, de algumas técnicas que você vai utilizar para te trazer novamente naquele lugar. Essa técnica é uma técnica muito simples e muito boa, tá? É simplesmente colocar um elastiquinho preso e toda vez que você está se desfocando ou que você está fazendo alguma coisa que não era talvez para você fazer, você puxa esse elástico. Babá, os neurocientistas dizem que temos que ter metas de curto prazo, porque de longo o nosso cérebro se boicota. Isso tem a ver com o nosso Ori e Elenini? Não, é que, vamos supor, uma coisa que é para longo tempo, a gente mesmo tem uma tendência a desanimar. Por exemplo, olha, se eu te der essa semente aqui, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto daqui 10 anos. A maior parte das pessoas não querem esperar esses 10 anos, tá? E aí o que acontece é que tem muita gente que de forma milagrosa fala assim, olha, eu tenho uma árvore aqui já dando fruto, que eu vou te dar essa árvore, não vou nem te vender, vou te dar essa árvore. Aí o que ele faz? Ele arranca um galho daquela árvore dando fruto, enfia num vaso e te entrega ela linda, exuberante ali com a fruta. Quando você chega em casa, isso começa a morrer, começa tudo a morrer, porque não é desta forma. Então nós temos que entender o nosso tempo e não é negativo também a gente querer acelerar o tempo. Tem como nos dias de hoje nós acelerarmos o nosso tempo. O Rony aqui está perguntando qual o verso que fala que o Babalaô não pode fazer Itefá de novo. Não entendi o que você quis dizer com isso. Pelo que entendi, a sincronização dos tempos começa a partir do objetivo almejado. Não necessariamente, mas ele é um ponto de partida para mudar a vida. Você pode ver que tem pessoas que quando acontecem determinadas situações caóticas, é que elas vão querer mudar coisas na vida. Por exemplo, uma pessoa que ela... vamos pegar um ator que é mais fácil aí, né? Que todo mundo tem acesso. Você pega um ator que ele pegou e teve um câncer. E aí ele quase teve uma morte ali devido àquilo, ele se recupera e muitas vezes ele vai mudar todo o caminho dele, a percepção dele devido a isso, como acontece muito. É uma âncora, usamos na PNL, boa. Isso, PNL para quem não sabe, é programação neurolinguística. E eu sempre falo aqui em IFA, né, que hoje nós temos nomes novos, né, para conceitos antigos, que isso está tudo dentro do IFA. Então no IFA é a primeira tradição que trabalha com física quântica, com PNL, com todas essas tradições. Hoje nós temos, né, a constelação familiar, que é o conceito de Egungun dentro do IFA. Então a gente sempre vai voltar nos princípios, tá? E os princípios é aquilo que Olodumare deixou, Deus deixou, né? E aqui na Terra nós, seres humanos, começamos a inventar as regras. Então as regras são coisas feitas pelos humanos, os princípios é aquilo deixado por Deus. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que agir em cima dos princípios. Se você souber os princípios básicos das coisas, você vai descobrir o que está por trás das coisas. Por exemplo, as cores primárias, elas são as bases para fazer as outras cores. Se você souber quais são as cores primárias, você consegue fazer essa mistura de cores e chegar naquilo que você quer. Então em Ifá, a gente sempre vai voltar lá naquele básico, sempre naquele princípio deixado por Olodumare para que a gente possa entender, tá? Axé, vamos lá. Homossexual pode se iniciar em Ifá? Sim, sem problema algum. Só porque a pessoa é homossexual, ela não tem destino? Muito pelo contrário. É que esta questão, não agora, mas há 10, 12, 13 anos atrás, né, tinha sacerdotes que tinham muito preconceito e não iniciavam homossexuais. Por quê? Ifá fala de deixar a sua descendência. Então, quando a gente é um casal homossexual, normalmente a gente não vai deixar a nossa descendência ou filhos, tá? E no Ifá fala que você tem que deixar filhos para que tenha uma descendência dentro do caminho ali, dentro do Ifá, tá? Mas isso não tem nada a ver. A pessoa pode sim se iniciar em Ifá, tá? Agora, os caminhos dentro de Ifá, isso pode ser modificados através da sua opção, mas ser iniciado em Ifá não tem problema algum, muito pelo contrário, tá? Você vai começar a entender todo o seu processo de vida.
Babá, eu fico pasmo com a visão panorâmica de Fá. Um conhecimento amplo que abrange agora há pouco. O senhor tempo no grego, isso mostra completude dessa ciência. Sou da diáspora, mas admiro muito. Axé. Mas a diáspora, né, você estudando, entendendo um pouco Ifá, você vai entender melhor aquilo que, infelizmente, pelo processo na qual o culto chegou no Brasil, no momento de escravidão, e nesses processos de diáspora, muita coisa, infelizmente, se perde e muita coisa se cria. Então, o legal de entender a filosofia de Fá é simplesmente, até para dentro do seu culto, você vai começar a fazer os links e, digamos, colocar os pingos nos is. Buda também tem muito ensinamento sobre esta presença do ser. Tem uma história que diz que nunca caminha, ele espantou uma mosca e que estava incomodado. E depois ele ficou repetindo aquele movimento. Então, a repetição, né? Ela é o pai de todas as ciências. Então, quando você não tem um determinado talento para uma coisa, só significa que você não treinou muito esta coisa. Então, em Ifá, a gente sempre vai repetir muitas coisas para que você possa adquirir aquele conhecimento. E isso é uma das coisas que o Senhor do Tempo mostra. Tudo tem um tempo, tá? Nós temos um tempo, nós somos um ser matemático, tá? Tudo aqui na Terra é através do Cronos, através do tempo. Então, nós temos o nosso tempo. Nós nascemos num dia, num local, num horário, tá? Então, tudo isso faz parte de você. Então, você já tem o seu número de série de nascimento. Ou seja, você tem o seu número na qual você nasceu. Muitos, talvez, que não conheçam sobre essas tradições astrológicas mais profundas, né, principalmente, né, quando a gente trabalha com energias ligadas à Xena, do Feng Shui antigo, dessas tradições, para a gente descobrir determinadas coisas sobre a pessoa num mapa, por exemplo, eu preciso do nome da pessoa, data de nascimento da pessoa, e eu preciso saber aonde aquela pessoa nasceu. Porque dependendo de onde aquela pessoa nasceu, a gente vai cruzar, né, os meridianos para saber que tipo de energia que estava naquele momento, naquele local. E isso faz uma grande diferença também no caminho da pessoa. Então, tudo acaba contando. Tudo conta. Por isso que não existe receita de bolo. Nós somos seres únicos, triunos, né? Por isso que eu tenho, às vezes, uma dificuldade em passar uma macumbinha gourmet aqui para vocês, devido a isso, né? Porque cada pessoa tem alguma diferença na sua energia. Então, às vezes, aquela macumbinha gourmet vai funcionar muito bem para um, mas para outro não vai funcionar. Já que ele tinha feito de forma inconsciente. Nada é inconsciente, tá? Tudo impermeia. Nós temos também uma coisa que nós chamamos um ori coletivo. Esse ori coletivo, em outras palavras, é o que o pessoal vai chamar de egrégora, o campo de energia que está em volta. Então, além desta egrégora, existe uma energia chamada campo Schumann. Esse campo Schumann, ele é um campo de energia que está em volta da Terra. E digamos que tudo aquilo que a gente repete, aquilo que a gente faz, como tudo trabalha numa frequência, esta frequência ela é emitida e ela volta novamente para a sua base que emite, certo? Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que reclamo muito da vida, fico xingando as pessoas, eu mando este sinal e este sinal ele retorna para mim. E desta forma, tudo a gente pode potencializar através do campo Schumann. A ciência, né, estudou uns macacos, que esses macacos eles moravam ali numa ilha e só tinha naquela ilha. E esses macacos eles pegavam a banana e eles quebravam a banana para comer a banana. Quando pegaram alguns desses macacos e levaram esse macaco para um zoológico, né, meia dúzia desses macacos ficaram no zoológico ali, separados daquele grupo. E aí eles começaram a ver o ser humano abrindo a banana, descascando. Esses macacos observaram e aprenderam. Quando esses macacos aprenderam, os macacos da ilha, que estavam isolados, que quebravam a banana, muitos começaram a abrir a banana. Ou seja, isso é um campo de energia. Isso é um campo Schumann. Então,
Existem outras pessoas como eu que também está nesse momento, por exemplo, falando de espiritualidade numa hora dessa em qualquer lugar, né, ativando pessoas. Então essas energias acontecem, quanto mais pessoas nós temos conectado com essa energia, mais isso se abre. Nosso problema é que nós somos imediatistas, isso é normal, isso faz parte da nossa vida. A gente sempre vai querer as coisas para ontem. Isso tem a ver com o nosso tempo, tem a ver inconsciente com o tempo de vida que nós temos, porque uma hora isso acaba. Eu sempre brinco e falo, né, que a vida ela é uma passagem, é uma brincadeira que nós vamos passar e que ninguém vai sair vivo dela. Então a gente tem que aproveitar ao máximo aquilo que a gente tem que fazer. Babá, a neurociência faz parte de Fá? Não, é ao contrário, né? Tudo que tem no universo já está no Ifá antes. A gente só precisa codificar, tá? É o que eu falo. Hoje nós temos nomes novos para coisas velhas. Então os antigos lá já sabiam tanta questão sobre o Ori, sobre o cérebro. Então fala que o nosso Ori, o cérebro é o Apoló, que ele é casado com o Ocan, que é com o coração. E Apoló, ele tem os hemisférios esquerdo e direito, que nós chamamos de Axedá e Akodá. E dentro disso é onde acontecem os desequilíbrios das energias, podendo trazer vários problemas no nosso ser. Por isso que Orixá já começa com Ori, né, que é a cabeça. Se a nossa cabeça não estiver equilibrada, não estiver legal, ela também não vai receber as outras energias. Aí um verso que fala onde o babalaô tem que fazer Ifá de novo, tipo assim, um babalaô cubano tem que fazer Ifá de novo. Então, aí que tá. A pessoa que teoricamente ela fez Ifá, ela nunca faz Ifá de novo. Se ela pisou no Itelodu ali, no seu Odu, acabou, tá? A não ser que teve erros na sua iniciação, foi feito errado por pessoas não ortogadas, que hoje em dia é o que mais acontece. Mas você refazer o seu Ifá não há necessidade, ainda mais, né? O senhor está falando de Ifá cubano, que é diáspora, ou seja, também se perdeu muita coisa, né? O Ifá cubano, ele acaba misturando várias tradições, como a santeria, e acaba tendo influência de outros cultos, tá? E existem muitos versos de Ifá que pode falar isso dentro de alguma família ou de alguma tradição, tá? Babá, nossos bloqueios são sempre de Ori ou tem a ver com o tempo espiritual? Os nossos bloqueios sempre vêm ligados ao nosso Ori. Ou seja, mas isso também, o nosso Ori, ele vai acumulando as coisas através do tempo. São coisas diferentes, mas estão juntas. Então, esses bloqueios que vêm para o nosso Ori, vamos entender que nós somos seres que fomos configurados pelas pessoas que nos criaram. Então nós somos um computador, uma máquina complexa, e nós fomos configurados pelas pessoas que nos criaram. Por pai, por mãe, por avô, por professor de escola, pelas pessoas, pelo ambiente. Então tudo isso conta, tá? Então imagine que na sua configuração, você foi configurada de forma errada pelas pessoas que te criaram. Mesmo nossos pais, sendo pessoas maravilhosas, eles também foram configurados pelas pessoas que criaram eles, que foram nossos avós, e aí vai. Então, Ifá, ele sempre vai mostrar o seu caminho de uma nova configuração na sua vida. Porque muitas pessoas têm medos ou bloqueios de coisas que foram introduzidas lá na sua infância, ou coisas que aconteceram na sua infância e que hoje dita a forma de você ser. Porém, tudo é transmutado. Tudo é mutável. Então, quando nós estudamos os orixás e o Ifá, é justamente para quebrar energias e fazer modificações em todos os aspectos do nosso caminho. Por exemplo, eu era gago e eu era fanho, né? E eu ainda sou muito tímido, né? Quando tinha 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, eu já travava para falar. Então hoje, tudo bem que aqui eu não tenho ninguém, mas já dei palestra para inúmeras pessoas, né? Temos aqui 250 pessoas e isso já não é um problema. Por quê? A gente descobre onde estão os problemas, vamos entender isso e vamos tratar isso para resolver, tá? Então não adianta só ir lá e passar um paninho no chão que está sujo, se você tem que desenfentar.
E muitas pessoas querem só isso. A macumbinha gourmet às vezes é só isso, é só um alívio ali, é um banho, você vai ficar cheirosinha ali vai ficar cheirosinha, no dia seguinte já tá suja de novo. Por isso que o mais importante não é só fazer o ritual, a macumbinha gourmet, é entender o que está por trás, aquilo que você precisa se melhorar. Mulher pode se iniciar em Ifá com toda certeza, tá? Mulher deve se iniciar em Ifá. É que muitos, né, até na própria África, ela é digamos que é uma religião mais ligada aos homens. Por quê? Na tradição iorubá, as mulheres têm filhos, digamos, têm muito filho, um atrás do outro. Então, como que ela vai fazer Ifá e aprender o sistema de Ifá cuidando de crianças? Então, isso, né, muitas mulheres acabam não indo lá na Nigéria para o caminho de Ifá por conta disso. Mas sim, mulher deve se iniciar em Ifá para se descobrir, para se conhecer, com toda certeza. Você disse aqui, meu babá não inicia. Isso, tem sacerdotes que não inicia mesmo, tá? Tem sacerdotes que são específicos no Ifá para fazer consulta, tem sacerdotes que são muito bons para fazer ebó, cuidar de ori, cuidar da vida da pessoa, mas às vezes ele não tem caminho para iniciar, tá? Ou muitos têm o caminho para dar a primeira mão do Ifá, que é o Ixefá, e muitos não têm esse caminho para entregar o Itefá, que é ir para o Ibodu, tá? Mas isso aí depende do sacerdote. Bom dia, bom dia. Babá, temos como cultuar o Senhor do Tempo? Sim. Primeiro que o Senhor do Tempo nós cultuamos no sol, tá? Então sempre que nós acordarmos pela manhã, a melhor coisa é ir em direção ao sol e rezar para o sol. O sol, ele é a representação do tempo também. A lua também é uma representação do tempo. Mesmo eles sendo divindades distintas, né? Orun, que é considerado o sol, e Oxupá, que é a lua, são divindades também, que têm a sua grande importância, mas eles que regulam o tempo, tá? Então, assim, os antigos, eles olham as horas olhando o sol. Então, através do sol, na manhã, você pode reverenciar o tempo e pedir para que você tenha uma sincronicidade no seu tempo, para que nós não perdamos tempo na vida, tá? E existe até iniciação para esta divindade, tá? É uma iniciação muito peculiar, bem diferente dos demais orixás, porque dentro disso nós trabalhamos o Ojiji, que é a sombra, tá? A sombra, ela também é muito importante dentro do culto iorubá. A sua sombra, ela sempre está conectada com você, ou na sua frente, ou na sua lateral, ou atrás de você, dependendo da posição que você está referente ao sol. Então veja, como é importante a gente descobrir outras coisas, porque tem coisas que é feito na nossa sombra para que a nossa própria sombra não nos traia, tá? Então isso tem uma importância muito grande, é que esse tipo de situação acaba não sendo tão falada dentro dos orixás. E também era impossível eu ficar falando sobre esses assuntos, né, há 1 ano e meio atrás, porque se eu falasse de Exum há 1 ano atrás, todo mundo ia perguntar do Tranca-Ruas, do seu Marabô, né, já que do seu Sete Catatumba, né? Então não, são entidades maravilhosas, mas nós estamos falando de outras coisas. Então a galera aqui já está mais enganjada nesses assuntos de Fá, e agora é mais fácil da gente entrar em outros assuntos, como o Olodjoni, que é o Senhor do Tempo, tá? Inclusive, quando se entra no jogo de búzios, né? Quando a pessoa ela vai jogar os búzios, é uma forma de, naquele momento, ela entender o seu tempo, tá? Para entender a filosofia de Fá, é necessário estar inserido dentro de um templo de Fá? Não, ó, só de você estar aqui nessa live, você já está aprendendo Ifá, já está aprendendo bastante sobre Ifá. Até porque na nossa casa nós não temos essa visão de filhos de santo, de estar aqui todos, não. A maior parte dos nossos filhos são de outros estados, membros são de outros estados, e um contato que a gente acaba tendo é semanalmente aqui e através de algumas outras atividades que a gente vai fazendo no decorrer do tempo para o aprendizado. Ifá fala que o seu templo é a sua casa, tá? E os seus filhos de santo é a sua família. Então, primeiro você tem que edificar o seu templo, que é a sua casa e a sua família,
para depois mostrar isso para fora. Por isso que quando a pessoa se inicia no Ifá, ou nos orixás aqui, independente, os seus assentamentos dos orixás ou do Ifá já vai embora com a pessoa e ela vai aprender a cultuar aquilo dentro da sua casa. Então, seu dia a dia você tem que aprender e dominar aquilo. E quando necessário, estamos aqui para ajudar. Babá, eu tenho dificuldades em descobrir meu objetivo. Sou formada em meio ambiente, em contabilidade e professora de yoga. Destas profissões eu só consigo usar a yoga, porém não consigo desenrolar a vida. Aí o ideal seria nós realmente consultarmos Ifá para descobrir este caminho, aquilo que te segura, tá? Porque muitas dessas coisas é aquilo que eu falei, até pelo seu princípio ali, tem coisas que às vezes a gente faz por frustração de parente ou por sonho de pai, de mãe, e a gente acaba sendo frustrado em algumas coisas, é muito comum isso. Porém, Ifá sempre vai te dar um direcionamento para que você possa ter um crescimento no seu caminho, independente, tá, da área que você seguir. Porém, Ifá, com toda certeza, irá te dar um norte dentro disso. Bom dia, Daiane. Aboató Sureyoriofum. Babá, qual o momento Paibara estar quando dou o nome a Laqueto? Não entendi o que você falou. Babá, qual o momento Paibara está quando o W dá do nome de Alaquetu? Babá, Egungun seria grande senhor do tempo dentro do Ifá, pois sempre é visto as histórias dos Odus para um aconselhamento. Na verdade, não, mas Egungun ele atravessa o tempo e é uma divindade que nos dias de hoje ainda existe novos Egunguns. Não existe mais novos orixás. Essa história que o povo fala, e aquela pessoa foi tão boa que ele morreu e virou orixá. Não. Isso não acontece, tá? Agora, Egungun, sim. Egungun, nós temos novos Egungun com o passar dos anos, devido ao desencarne de alguns seres, eles podem ser reverenciados como um Egungun, tá? Mas não é esse negócio que acontece no culto afro-brasileiro, que o sacerdote morre, vão lá e assenta o Egum dele, e às vezes ele nem virou Egungun, não tem nada a ver, tá? Isso não é todas as pessoas, é raríssimo, mas nos dias de hoje ainda pode existir novos Egunguns. Ou seja, o passado, ele volta no presente, tá? E quando nós cultuamos Egungun, Raoni, nós também vamos cultuar o nosso tempo porque é uma atualização dentro do nosso tempo. Independente da divindade, que é a nossa ancestralidade, nós temos que entender que através do Ifá, nós temos a reencarnação, que é chamado Otunhá. E nós acreditamos em inúmeras reencarnações. Então imagine, Raoni, que você nasceu, a sua última encarnação foi há 200 anos atrás, digamos, lá na Rússia, um exemplo. E aí você encarnou aqui no Brasil 200 anos depois, numa cultura totalmente diferente, num tempo totalmente diferente, numa evolução diferente de 200 anos atrás. Então, quando nós cultuamos Egungun, é para nós fazermos uma atualização no nosso ser. Ou seja, pegando só da última vida, tá? Digamos que a sua última vida foi há 200 anos atrás, nós vamos fazer uma atualização no seu software de 200 anos atrás para o aqui e agora, para que você se adapte a essa vida, tá? Isso é apenas um dos benefícios de Egungun que muitas vezes as pessoas não falam. E muitas vezes acha só, vou cultuar meus ancestrais porque o problema era que meu avô bebia. O problema é não sei lá o quê. Não, o problema sempre somos nós. Porque até se a gente herdou uma carga de ancestralidade que nos traz problemas, é porque a gente tem condições de, no dias de hoje, descobrir para poder resolver. Devo ter algum problema com a minha vida. Bem-vindo ao clube. Todos nós temos e vamos morrer ainda com problemas para resolver. O problema é não ficar parado, é saber que tem e resolver. O problema é para ser resolvido. Axé, vamos lá. Babá, a hora de nascimento também influencia? Já ouvi que uma pessoa nascida meio-dia em ponto tem que trabalhar o axé de Exu, por exemplo. Isso acaba sendo muito superficial. O tempo, com toda certeza, ele é extremamente importante. As horas abertas, elas são extremamente importantes, como meio-dia, 6 horas da tarde, meia-noite, tá? E também tem as horas quebradas das 3 da tarde, às 9 da noite,
tá? Às 3 da manhã, onde muitos aí vão relatar que acorda esse horário porque é uma troca de energia que tem a ver com as mães. Então, esse tempo que a gente também utiliza do nosso ciclo circadiano, ele é um tempo muito importante. E aí começa a entrar as especialidades. Temos uma divindade, né, que nem é o Olodjoni, que é o senhor do dia que nasce, o senhor do tempo, que também vai regular muito dessa energia. Tem uma outra divindade chamada Olorogbo. Olorogbo, por exemplo, é uma divindade que ele faz a travessia, tá, para o céu ao meio-dia, levando as mensagens daqui da terra para o céu, ou seja, os ebós, e às 6 horas da tarde ele também faz essa travessia. Ou seja, né, é uma divindade que pouquíssimas pessoas conhecem, é uma divindade de lei fé chamada Olorogbo, que foi o primeiro orixá escritor. Ou seja, ele escrevia as mensagens das pessoas e levavam para o céu, meio-dia e 6 horas da tarde. Não só dentro da filosofia de Fá, mas em outras tradições antigas, né, como a Cabala e tantas outras, também vai falar muito da relação do tempo e desses horários, como meio-dia, 6 horas da tarde, 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, 9 horas da noite, 9 horas da manhã. Então, esses são horários chaves. E lembrando, né, que a cada ciclo de horário que se abre, nós temos 3, tá? Que é a relação de Exu. Exu sempre vem nesse caminho, ou seja, encruzilhada e 2 caminhos, livre-arbítrio, um caminho melhor e um caminho pior. Então a gente sempre tem que descobrir no nosso caminho qual seria o melhor caminho para seguir. Então os orixás, Ifá, as divindades e a gente utilizar essa energia da natureza é para que a gente possa melhorar o nosso tempo, agilizar as coisas que nós temos que fazer. E as pessoas têm muito este problema que eu também tenho, que é de procrastinação. E a gente tem uma tendência a deixar as coisas para daqui a pouco, para depois, para amanhã. E isso é o que vai sempre trazer problemas na nossa vida, porque isso está roubando a nossa vida, tá? Aquilo que era para você fazer hoje, você deixa para amanhã, lembrando que eu também estou dentro deste mesmo balaio aqui, né? A gente acaba perdendo tempo de vida, tá? Então é importante a gente se organizar, não ter muitas metas, ter poucas metas, mas poder cumprir. Normalmente, até eu quando vou viajar, eu pego 3, 4 livros. E aí o que acontece? Às vezes eu não consigo ler nenhum. Então a gente às vezes acaba tendo muitas coisas e acaba não fazendo o que tem que fazer. Exu, por exemplo, é a divindade que organiza a vida. Se Exu organizar a vida, você também está organizando o seu tempo. Então é excelente você cultuar Exu, né? Não tem tanto a ver com a influência do horário, o horário ele vai influenciar em outras coisas na sua vida, mas sim, o axé de Exu é importante não só para você, mas para todos, porque Exu ele é a reorganização do universo. A palavra Exu significa esfera, ou seja, a própria Terra em movimento, tá? Ou seja, nós temos que estar movimentando sempre a nossa vida. Axé, axé, Carol, muito obrigado pelo conhecimento. Axé, bom dia. Chamam de campo morfogenético, isso. O campo morfogenético, né, tem o campo Schumann e o campo morfogenético, que é aquilo que vai alterar em questões do nosso DNA. Por isso que quando nós trabalhamos os orixás, nós também estamos modificando o nosso campo morfogenético. Posso mais à frente entrar aí fazer uma live mais à frente aí só sobre campo morfogenético, vocês vão entender muita coisa interessante. Axé. Quero curso EAD. Michele, nós temos já, né, agora nós temos o nosso curso de OBI, né, que é a conexão com os orixás, para que todos possam aprender a se comunicar com os orixás de forma simples e eficaz ali, para obter respostas do seu dia a dia, tá? E nós temos, né, que tá tendo, não sei, eu acho que já até encerrou, aqueles que ainda têm interesse, dá uma olhada lá com o pessoal. Nós vamos começar agora a nossa mentoria, né, de jogo de búzios. Isso são para aqueles que são já iniciados, não precisa ser sacerdote, mas são iniciados, para entender a filosofia dos orixás através do Eren de Logum, do Merim de Logum, o jogo de búzios. E, inclusive,
através de todo esse sistema de aprendizado, você vai aprender muito sobre a questão do tempo, o tempo dos orixás. E, inclusive, quando nós jogamos, é justamente para acessar os tempos que nós estamos, tanto no céu quanto na terra. Porque Ifá fala que nós temos o nosso duplo, o nosso Enkidu, e quando nós fazemos uma consulta oracular, é para descobrir o que está no Enkidu para descer aqui para a terra. Descobrindo essas coisas, nós vamos nos balizar para que tenha um caminho. Então, o jogo de búzios também é uma forma de nós entendermos o nosso tempo, tá? Então, este é um curso para iniciados, tá? Não só para sacerdotes, mas para iniciados, para entender toda essa filosofia e de como nós nos conectamos com os orixás, tá? Essa é uma mentoria que ela vai ser uma vez por semana, né, ao vivo ali, e vai durar 7 meses esse aprendizado, tá? É o mínimo para que você possa aprender isso de uma forma eficaz no caminho, tá? Lembrando que não é um curso apenas de jogo de búzio, de entender apenas o jogo de búzio. É entender toda essa filosofia que está por trás, porque se você não entender um pouco sobre os orixás, não entender sobre metafísica, não entender sobre outras coisas, você não vai ser um bom oraculista. Axé. Ifá pode ser misturado com o candomblé? Você pode praticar o culto a Ifá e pode praticar o candomblé. Misturar, não. Misturar sempre vai dar problemas e conflitos, tá? Mas você pode sim, eu tenho muitos filhos aqui na casa que são sacerdotes de candomblé e que se iniciam em Ifá para se entender, para cultuar esta energia, entender o que está por detrás, tá? E continua com as suas casas. Infelizmente, aqui no Brasil, colocaram que a pessoa ela faz Itefá no final de semana e depois ela já tem um caminho de babalaô. Isso não é assim, gente. Até no culto afro-brasileiro, leva pelo menos 7 anos ali de obrigações para a pessoa cumprir para que ela possa, né, praticar como um sacerdote. Imagine na tradição de Ifá. Então, mesmo hoje, com o tempo acelerado, aquilo que na Nigéria se leva para formar um babalaô de 10 a 16 anos, a gente até pode fazer isso em um pouco menos. Porém, tem que entender que nós nascemos aqui no Brasil, na nossa tradição, muitas vezes a gente não fala a língua, tem uma dificuldade nesse aprendizado, então tem que entender aquilo que está por detrás dos orixás. Por isso que o Erendilogum, ele é uma forma mais fácil de você entender tudo que está por trás ali da energia dos orixás, tá? E do caminho das pessoas também. Babá, saindo do tempo, só um pouquinho. Meu pai, biólogo e da Umbanda, sempre tem uma procura por algo. Aí depois que comecei a conhecer Ifá, sinto uma conexão muito grande. O que seria isso? Eu falo que você foi picado pelo mosquito do Ifá, né? E aí não tem jeito. Quando a gente é picado pelo mosquito do Ifá, a gente começa sempre pensar em Ifá, sempre ter uma relação, sempre começa a se conectar. Ou seja, normalmente são dos primeiros indícios que a pessoa ela tem caminho para se desenvolver dentro da tradição do Ifá, tá? Por isso que, Cami, eu aconselho que futuramente você faça uma consulta, entenda melhor essa filosofia, porque quando começa assim, normalmente, né, a pessoa ela já tem esse caminho para Ifá. Babá, como saber se um babalaô é ortogado? Perfeita essa pergunta, é só você pesquisar sobre ele. Entra na internet, procura saber quem foi o sacerdote dele, quem é a família dele, da onde que ele veio, todo mundo tem a sua história, né? Então eu vejo muitas pessoas que acabam caindo, né, em garras de pessoas que não têm isso, tá? Porque não estudou um pouco antes. É só fazer uma pesquisa, tá? É muito fácil nos dias de hoje você descobrir isso. Babá, quem é Elegum na diáspora, quando faz Ifá, não vira mais no santo? Não, isso não tem nada a ver, tá? O culto a Oromilá não tem incorporação. Oromilá Ifá, ele não pega a cabeça. Quando, por exemplo, o babalaô ele está consultando Ifá, Ifá fala que a gente volta no tempo que Oromilá andava na Terra para descobrir aquelas coisas. Então é uma possessão totalmente consciente. Eu, como Olu Ifá, dando esta live aqui, eu posso estar incorporado com o espírito de Ifá falando com vocês. É desta forma. Agora, nos orixás é diferente, isso não tem nada a ver. Você pode incorporar sim. Em uma iniciação no Ifá não tem incorporação. Agora, nos orixás, a pessoa pode incorporar sem problema algum.
Inclusive aqui na casa tem muitos filhos, né, que são da Umbanda e continuam tendo as suas casas, né, tocando seus axés e são iniciados em Ifá, e isso não interfere em nada. É que infelizmente tem muitas pessoas que falam muita besteira sobre o assunto sem entender o que está por detrás. Na Nigéria nós não temos caboclo, preto velho, baiano, boiadeiro, então lá não é comum ter essas incorporações, mas são coisas diferentes. É isso que tem que entender. Axé, axé. Babá, o senhor pode fazer uma live falando sobre Elenini, se é divindade ou demônio? Né? Na visão iorubá nós não temos demônio, né? É uma divindade. Nós temos que entender, só para vocês entenderem melhor sobre isso, posso mais à frente falar sobre isso, mas isso na live, se eu não me engano, de Ediobê, eu falo sobre Elenini, que é o Odu mais emblemático desta divindade. Elenini, ele é um filho querido de Deus, que Deus manda para a vida da pessoa para trazer problemas, no sentido de trazer alguns bloqueios, trazer alguns desgastes. Ou seja, quando você entra em crise, normalmente você vai procurar sair dessa crise. Então é uma forma de melhorarmos também o seu caminho. Ou seja, porque naquela crise que você foi colocada, você vai procurar alguma coisa para sair. Ou seja, Elenini, ele nem é tão ruim desta forma, ele é para corrigir a nossa rota, tá? Mas mais à frente posso falar sobre esta divindade, tá? Que é Elenini, que nos bloqueia realmente, se você não souber, tá seguindo o seu caminho, a sua rota. Por isso que Fá, ele sempre vai corrigir a rota. Eu ouvi que Oromilá escolhe seu sacerdote. É verdade? Sim, é verdade. Todos podem se iniciar em Fá? Sim, todos podem se iniciar em Fá. Tá? Independente se sair na consulta ou não. Todos têm um destino, ou seja, se Oromilá é a divindade ligada ao destino, é o que melhor pode orientar o ser humano na Terra sobre o seu destino. Então todos deveriam se iniciar em Ifá para se conhecer, simplesmente isso. Agora, realmente, Ifá ele vai escolher quem são aqueles que vão se tornar sacerdotes. Então, mesmo aquela pessoa que ela faz um Itefá, não significa que ela vai ser um sacerdote de Fá. Ao contrário, ela faz isso para ela descobrir o seu Odu, descobrir questões da sua vida para melhorar o seu caminho, tá? E essas coisas vão se apresentando no decorrer dos anos, tá? Então eu posso entrar em sua família e estudar Ifá tradicional e só venezuelano mora na Curitiba. Não, você pode estudar aqui com nós, os nossos cursos, sem problema, tá? Agora tem coisas a mais de Ifá que aí você tem que ser um iniciado. Mas estudar filosofia não precisa ser iniciado. E tudo que você aprender em Ifá, te garanto que vai ser bom para o seu caminho. Porque Ifá fala que nós temos que ter 3 pilares, né? O conhecimento, o entendimento sobre aquele conhecimento para que nós tenhamos sabedoria. E eu vejo um grande problema nas pessoas de compreender, de entender. Então, muitas vezes eu passo esse conhecimento e às vezes a pessoa não tem o entendimento desse conhecimento, que é muito comum. Uma vez eu falei aqui na live, por exemplo, né, que na sexta-feira, no culto afro-brasileiro, não se faz rituais, na antiguidade não se fazia rituais, não se jogava búzios, não comia carne vermelha, era o dia que a gente se vestia de branco, né? Da hora que amanhecia até a noite. Então era comum esses preceitos. Hoje em dia não, tá? Isso dentro do culto afro-brasileiro, dentro da tradição de Fá, nós não seguimos isso. E eu dei essa mesma explicação. Aí uma pessoa que tinha um ebó marcado nesse dia já começou a ligar desesperada aqui falando que eu falei que não podia fazer porque era sexta-feira, que até um problema. Então as pessoas às vezes têm um problema às vezes de nem escutar as coisas direito. Por isso que nós temos que ter o conhecimento, o entendimento sobre aquilo para que a gente tenha sabedoria. Eu sempre falo aqui para vocês, né, que tudo são códigos. Então tem muitas coisas que eu falo aqui que são códigos. Então tem pessoas aqui de 250 pessoas, tem pessoas que vão entender esses códigos e tem outros que não. E é normal, porque tudo é frequência. Então nós estamos aqui num grupo para nós melhorarmos o nosso entendimento, o nosso conhecimento, para melhorar e aumentar nossa frequência também. Eu fiz meu uri num pai de santo que cultua Ifá. Isso quer dizer que sou iniciado em Ifá? Não tem nada a ver, tá?
Ifá é uma coisa totalmente distinta e os orixás é outra coisa totalmente distinta. O fato dele ser iniciado em Ifá não significa, né, que ele te iniciou em Ifá. Eu fiz meu ori com pai de santo. Que ori que você fez? Você fez um ebó de ori ou fez iniciação de orixá? Porque se você fez um ori, você só fez um ritual para sua cabeça, ou seja, uma limpeza para o seu ori. Precisamos pesquisar sempre sobre todos os assuntos, principalmente por quem vai te fazer uma iniciação, com certeza. É a coisa mais importante, é uma pessoa que está colocando o axé, a mão dele na sua cabeça, né? Então tem pessoas que ela passou por 1, 2, 3, 4, 5 casas. Quando chega aqui que já passou por 5 casas, o problema não é o sacerdote. Você pode ter certeza que o problema é a pessoa que não entendeu aquilo, tá? O certo é você ter um único sacerdote, tá? O certo seria aquela pessoa que pôs a mão na sua cabeça ali e ela ficar até o resto da vida. Problemas nós sempre vamos ter com pessoas, com situações. Mas essa pessoa, se decepcionei com um, aí vai para outro. Me decepcionei com outro, vai para outro. E aí isso começa a trazer inúmeros problemas. Às vezes era melhor você não ter mexido com nada do que ter feito esse bando de coisa com gente maluca. Essa é a verdade. Babá, o senhor falou sobre energias. Espiritual, percepção no corpo e vida, acessar o Kairos. Isso, tá? Só que assim, as pessoas não conseguem nem acessar o seu dia a dia, nem fazer tarefas tão simples. Imagina como acessar o Kairos. Né? Na live passada eu até expliquei sobre Satya Sai Baba, né? Que foi um grande mestre da Índia, né? Um avatar. E ele conseguia fazer isso. Ele pensava, ele trazia do céu para a terra ali qualquer objeto e materializava. Então isso é você acessar o Kairos, ou seja, eu vou lá, pego e trago. A magia nada mais é do que uma tentativa de fazer isso. Ou seja, magia é a gente transformar o invisível em visível. Quando você faz um pedido ali é para que você faça algo que está invisível se tornar visível. Então isso é uma forma também de acessar, né, o Kairos. Mas quanto mais conhecimento, entendimento sobre isso, você pode acessar essas energias mais sutis. E como tratou a gagueira? Porque não parece mesmo. Foi através de Ifá? Sim, foi através de todo esse processo. Até quando eu fiz Ifá, meu babalaô, pelo meu Odu, falava que eu vim para ser um professor de Ifá e ensinar Ifá para as pessoas. E aí como que você faz isso sendo gago e fanho? Nessa época eu já estava bem melhor, mas a infância foi muito complicado com isso. E Ifá também nos ensina que todos aqueles bloqueios que a gente vai ter na nossa vida, a gente também vai utilizar isso na nossa vida como algo que vai transformar a vida de pessoas, tá? Então tem até aquela frase que o seu bloqueio ele vai ter intimidade com aquilo que você veio fazer. Então meu bloqueio de fala tem intimidade com aquilo que eu vim fazer, que é falar, tá? Babá, quando a pessoa está sempre atrasada, vivendo sempre atrás das coisas, pode ser algum problema espiritual? Com toda certeza, tá? A gente acredita que sempre tudo vai acontecer no espiritual para materializar aqui na Terra. Mas tem pessoas que não são religiosas. Eu não estou falando de religião, tá? Religião serve muitas vezes para que a pessoa ela fique só dentro daquela bolha. Estamos falando de espiritualidade, né? Religião vem de religare, que é um ato de piedade de Deus, religando o ser humano novamente com Deus. Só que quem disse que eu estou desconectado? E muitos de vocês não estão desconectados, estamos ligados direto. Então, eu brinco, né, que os tempos mudaram. E antigamente a gente tinha que ir lá no orelhão, colocar ficha, né, descalir. Quando a gente tá falando, a ficha cai, né? Então, hoje nós já estamos com o Wi-Fi conectado. Nós temos que sempre estar com o nosso Wi-Fi conectado, porque os tempos, as energias mudaram. E sim, Ifá, ele vai nos despertando, balizando ali, mostrando onde estão os problemas para a gente ir resolvendo. Por isso que Ifá fala que é como se nós fôssemos que nem uma cebola. A gente tira uma pele, tem outra, tira uma pele, tem outra. Aí tirou 3 peles, mostrou ali um problema, enquanto a gente não trabalha aquilo espiritualmente ou entende aquilo, a gente não cura aquilo para tirar outras peles. E é a vida inteira descascando essa bendita da cebola que é a nossa vida. Axé.
Eu sou de Fá, amplia minha consciência e autorresponsabilidade, transforma o movimento, direciona, me coloca na frequência certa, abre meu caminho e traz equilíbrio para a vida. É isso aí, axé. Como rezar para o sol? É só ir na frente do sol e você conversar com o sol, pedindo as virtudes, né? As virtudes que o sol traz. Outra coisa, gente, aproveita que está fazendo isso, a gente quase não toma tanto sol. Se possível, na parte da manhã, coisa de 5, 10, 15 minutinhos no máximo ali, tome sol, com o corpo mais descoberto, tá? Se possível. Isso também vai ajudar, né, a produção de melatonina. Tem muitas pessoas que têm muito problema de sono. Então a melatonina ela é produzida também ali pelo sol, vitamina D. Isso vai ajudar no seu ciclo circadiano para que à noite o ciclo ele faça com que você fique cansado e tenha uma boa noite de sono. Então o sol também traz, além de você poder orar ali enquanto você está rezando, né, para o seu dia, você também receber esses benefícios, né, para a vida. Axé. Tudo é bom desde que a gente saiba o segredo que está por trás, tá? E rezar para a lua, da mesma forma, tá? Da mesma forma você vai lá e reza para a lua desse jeito. O sol chama Orum e a lua chama Oxupá. Axé, ao amo do pé por nos agregar tanto conhecimento. Axé, que Fá nos abençoe. Michele, não é obrigatório raspar a cabeça, se puder é melhor, mas pode fazer sem raspar? Sim. Você pode fazer uma iniciação sem raspar, sim, tá? Isso não é um fator limitante. De qualquer forma, um pouco do cabelo a gente sempre tira, 1 centímetro, 2 centímetros ali, quando a pessoa não pode raspar. Isso não é um fator limitante. O importante é ter o axé ali e você entender o que está por detrás. Axé. Axé, babá, eu não quero macumbinha gourmet, quero direção no espiritual. Minha pessoa bem orientada no espiritual tem boa prosperidade. Não estou falando em dinheiro, axé, porque Ifá, ele prega prosperidade. E prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com você estar crescendo. Se você está crescendo, você está prosperando. Então nós viemos aqui para a Terra para que a gente possa prosperar, ou seja, crescer. Ninguém chega ali em Deus, olha, eu vou vir para a Terra para mim ser um mendigo, eu vou vir para a Terra para mim sofrer para fazer isso. Só que dependendo do que acontece no seu caminho, são programações que vão acontecendo e a vida vai levando. Por isso que a gente sempre tem que estar conectado com o espiritual para receber orientações de caminho, tá? Então isso é muito importante. E, né, a prosperidade em Fá é você ver as suas coisas crescendo. É o princípio da semente que eu falei lá atrás. Não é pegar o galho dando fruto, enfiar num vaso e entregar para a pessoa. É entregar semente, né? E tem pessoas que já estão recebendo semente infértil aí que ela nunca vai brotar, tá? Então tem pessoas... É que nem a questão do João e o pé de feijão. Então tem sementes que a pessoa recebe de determinadas pessoas que são sementes mágicas. Agora tem pessoas que estão recebendo semente aí que é uma farsa. Aquilo ali nunca vai germinar. Você nunca vai germinar aquilo no seu caminho. Até porque, às vezes, aquele sacerdote, né, ou aquele pseudo-sacerdote, ele nem germinou isso no seu caminho também. Então isso acaba sendo muito complicado. Babá, gostaria muito que o senhor fale um dia sobre o Olokun. Perfeito. Uma vez eu já falei, eu acho que na live sobre Iemoja, eu falei sobre o Olokun, né? O Olokun é uma divindade extremamente importante dentro do panteão, muito ligado, né? Oromilá é a divindade ligada ao oceano. Axé, pessoal, chegamos ao fim de mais uma live, tem bastante perguntas aqui. Babá, Egungun é uma iniciação ou pacto, tá? Olha, iniciação em Egungun, tá? É uma iniciação. Muitos vão falar que é pacto, não deixa de ser um pacto, aquela divindade, tá? Iniciativa de ação. Quando você está fazendo alguma coisa por orixá, que você tem que fazer alguns sacrifícios ali, tá? É iniciação. Iniciativa de ação para mudar o caminho, tá? E dentro desses pactos ou iniciação de Egungun, tem vários tipos também, tá? E existem alguns aprofundamentos também dentro dessa energia de Egungun. Porque às vezes a pessoa ela se inicia em Egungun ali, faz aquele pacto para equilibrar a sua ancestralidade.
mas tem caminhos da pessoa se aprofundar dentro daquilo, né? Receber iniciação, por exemplo, na roupa de Egungun, né? Tem pessoas que ela tem o caminho para vestir a roupa de Egungun, como um Elegum de Egungun, e aí por diante, tá? Então, tudo dentro dos orixás são jornadas, tá? Todos os orixás têm uma jornada aí de iniciação e de aprofundamentos também. O senhor falou sobre acessar o Kairos e a relação de algumas divindades e o tempo, energia espiritual, percepção no corpo e na vida. Fala sobre. Na próxima live vamos entrar então sobre isso. Porque o que a gente acessa dos orixás, os orixás são energias que estão desde os primórdios, ou seja, eles fazem a travessia para vir aqui. E como é energia, a gente vai utilizar essa energia para o crescimento, tá? Só que nós temos que entender que a energia é que nem, digamos, energia elétrica. A gente necessita de ter uma energia constante na casa para que as luzes se acendam, para que a geladeira funcione, para que o chuveiro funcione. E a gente tem uma dependência hoje desse tipo de energia. Quando a gente vai lá e corta essa energia, a gente fica sem isso, sem essa própria energia. A gente vai sobreviver sem ter energia elétrica? Com toda certeza. Só que a vida se torna muito mais difícil. A gente volta naquele passado. Ou seja, eu ia ali no fogão, apertava um botãozinho e acendia o fogo. Agora eu tenho que pegar a lenha, girar ali, fazer o fogo. Então todas essas percepções da vida, quanto mais tecnologia nós temos, mais a gente consegue acelerar o nosso tempo. É o que eu brinco. Hoje é fantástico, porque com um clique eu consigo entrar aí na casa de vocês. Tem gente aqui de várias partes do mundo assistindo a nossa live. Então, olha só, há 20 anos atrás isso não era possível. Olha que axé. Então, nós temos hoje uma tecnologia que essa tecnologia também é patrocinada pelo espiritual para que a gente cada vez mais possa perceber coisas que na geração passada não era falado ou não era divulgado. Axé, pessoal, um grande beijo para vocês, que Fá abençoe. Tem muitas perguntas aqui, perguntando sobre Ologun Edé, Bará sentado, Exu Alaquetu, são várias questões, né? Hoje nós falamos sobre o tempo, acordo com frequência às 3 horas da manhã, axé. Pessoal, até a próxima live, tá? Da semana que vem. Aqui tem gente perguntando sobre, né, o curso do Merende Logum, que é o curso de Búzios. Isso é uma mentoria, uma jornada, onde nós vamos ficar 7 meses, uma vez por semana, entrando ali ao vivo, para passar todo esse conhecimento dos Odus e de todos os processos, né? Entendendo que não é um simples curso sobre jogo de búzios, mas sim de percepção espiritual sobre vários aspectos, onde você vai aprender não só a questão energética ali do sistema, mas o que está por trás das energias ligadas aos orixás, né? Aquilo que responde no caminho e aí por diante. Axé, pessoal, que Fá abençoe a todos vocês. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé. Axé, que Fá abençoe. Axé. Axé, que Fá abençoe. Aqui tinha tantas mensagens aqui que eu não vi. Oi, aqui Ale, bom dia, boa tosse, Freirafum, que Fá nos abençoe. Axé, bom dia a todos. Axé, pessoal. Boa semana. E até semana que vem no nosso Odioadê, no nosso Clube 6h52. Axé. Elamoboru, Elamoboye, Elamoboye Oboxixé, que Fá abençoe.